Boa tarde, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, domingo, 19 de julho, e eu vos trago a palavra do Senhor. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. A Páscoa de Cristo, que se atualiza em nossa vida de forma especial neste dia santo de domingo, no qual fazemos memória festiva à ressurreição do Senhor. Inseridos nos ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus, Jesus nos revela o rosto do Pai, que é paciente, compassivo e misericordioso para conosco, seu povo amado e escolhido. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Portanto, nos disponhamos agora os nossos ouvidos e o coração para acolher com a força do Espírito o dom da Palavra de Deus. Concedeis o perdão aos pecadores. A primeira leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos de 13 e de 16 a 19. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é propício da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração. Pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinartes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 86. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. A segunda leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E é aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelastes. Deixai crescer um e outro até a colheita. O Evangelho de hoje, segundo Jesus, o Evangelho de hoje de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio
são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura do livro da sabedoria, percebe-se o questionamento do povo. Por que Deus não intervém de imediato diante da maldade do pecado de quem se afasta de seus caminhos? O autor sagrado revela que a força do Senhor se fundamenta na justiça e na clemência, na atenção e na indulgência. Deus usa da paciência e do perdão para permitir que todos se convertam. Além disso, como recorda São Paulo na carta aos Romanos, o Espírito Santo intercede por nós, amparando nossas fraquezas e elevando nossos gemidos inexprimíveis, reforçando que a oração verdadeira não se limita às palavras, mas brota do coração em comunhão com Deus. Já no Evangelho, a parábola do joio e do trigo revela o confronto entre impaciência e misericórdia. Os empregados perguntam: queres que vamos arrancar o joio? E a resposta do dono surpreende: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Aqui aparece o tempo grego, que indica juízo criterioso e justo, pertencente somente a Deus. Fé e incredulidade crescem lado a lado, e a conversão permanece disponível a todos. As parábolas do grão de mostarda e da massa fermentada mostram o crescimento silencioso e universal do reino dos céus, obra de Deus no mundo e nos corações. Vivendo essa palavra, sejamos pacientes e misericordiosos, permitindo que Deus opere em nós e nos outros, cultivando o reino com gestos de amor, justiça e perdão no dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Peçamos pela saúde mental, física e espiritual de todas as pessoas que, atormentadas pela cultura do ódio, da violência e da intolerância, adoecem e se tornam insensíveis. Rezemos por essas pessoas para que busquem a Cristo, para que se curem dessas enfermidades. Porque só Ele é o caminho, a verdade, a vida e a cura de todos os males. O Senhor bom e clemente nos deixou o memorial de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem. Que assim seja. Amém. Abençoado domingo a todos e a todas, e a suas famílias também. Que todos fiquem na paz e na proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoado início de semana. A Ele que tudo pode, toda honra e toda glória, nosso Deus e Senhor, hoje e sempre. Amém.